Glória a Deus, irmãos. Nosso Deus, Ele está aqui. Eu sei que nós estamos tristes, nosso Brasil perdeu, mas o dono da festa, Ele não perde as nossas batalhas. Queríamos muito que o nosso esta vinha, mas a nossa vitória vai vir. Perdemos o troféu, que isso não significa nada, uma alegria para nós. Mas o dono da festa, o dono do teu milagre, Ele está aqui. Vamos ficar felizes, erguer as nossas cabeças, porque o dono que nunca perdeu, a gente serve a Ele que nunca perdeu. O homem perde, o homem falha, o homem é corrupto, mas o nosso Deus, Ele não perde. Não é à toa que até aqui nos ajudou o Senhor, porque é Ele que tem comandado as nossas vidas. Então vamos nos alegrar. Daqui a 4 anos vamos torcer de novo. Um dia vem, se não vir, glória seja dada ao Senhor Jesus. Aleluia. Nosso Deus é que não perde nenhuma batalha, nenhuma peleja, e Ele está aqui nessa noite. E o Senhor já falou com a gente, irmão, através de todos os louvores. Da irmã Ilana, da irmã Maria do Carmo, das crianças, dos senhores, das senhoras, e por último, sobre o que a missionária dava louvor. O Senhor já tem falado conosco. Eu estava ali, eu estava chorando, estava tentando dar glória, porque como eu sabia que eu ia ministrar, eu estou aqui com minha garganta doente, inflamada, desde o primeiro dia de festa, mas nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor Jesus. Né? Como eu falei para a Daiane, é a obra de Deus, a responsabilidade é a obra de Deus, e a obra de Deus ela não pode parar. Não é porque uma ministra veio, mas o culto ele permanece, porque o culto não é do homem, o culto é do Senhor Jesus. Amém? Então vamos ficar felizes, alegres. Nós estamos muito lindas e lindos para ficar tristes. Amém? Eles estão chorando, mas eles estão com o bolso cheio. Amanhã não vão acordar cedo, não. Amanhã aqui cada um vai ter que acordar cedo para trabalhar, não é verdade? Então vamos se alegrar com o Senhor Jesus nessa noite. Amém? Glória a Deus. Deixa para chorar quando sair dessa porta para cá. 1 Samuel 7, o verso 12. Não precisa você abrir. Só preste atenção, que é o tema dessa mensagem, irmãos. Eu não estudei nem nada, até porque eu estava esperando receber também, né? Mas nada que a internet não nos ajude um pouco, não é verdade? 1 Samuel 7, verso 12 vai dizer: Então Samuel pegou uma pedra grande e a colocou entre as cidades de Mispa e Sesana. Deu a pedra o nome de Ebenezer, pois disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ou até aqui o Senhor nos ajudou. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, o contexto desse capítulo vai falar sobre que esse período de Israel, ele vivia um período de derrota espiritual. A Arca da Aliança, ela havia sido capturada, e todos nós sabemos que a Arca da Aliança, ela era representada a presença de Deus. O povo havia se afastado de Deus e sofria constantes derrotas. Então o profeta Samuel convocou a nação ao arrependimento. E eu quero trazer aqui esse início desse contexto para nós. Israel, nesse período em que aconteceu aqui esse contexto, antes de trazer a arca novamente, Israel estava vivendo uma derrota espiritual. E nós estamos vivendo em um período em que a igreja está vivendo uma derrota espiritual. Nós estamos vivendo em que um período em que a igreja está se afastando de Deus. Em que a igreja permanece
dizer que por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriaria. E essa palavra, irmãos, não é para fora, é para dentro da casa do Senhor. Quantos dentro da casa do Senhor não tem mais o amor queimando por Deus dentro do seu coração? Quantos dentro da casa do Senhor Jesus não tem mais a chama ardendo dentro do coração? Irmã Cristina, mas o tema é até que nos ajudou o Senhor, não tem nada a ver com isso. Eu estou trazendo sobre o contexto, porque até Israel conseguir a vitória, teve algo lá atrás. E muita igreja hoje tem passado por isso. Aí foi quando o profeta Samuel convocou a nação ao quê? Ao arrependimento. Esses últimos dias o irmão Ivan postou uns áudios no grupo, uns vídeos, e muitos estão falando por aí que Venezuela foi atingida. Venezuela é perto daqui de nós. Já está sendo atingido o quê? Por terremotos. Daqui um dia, irmãos, pode chegar aqui em nós. E a gente está o quê? Desapercebido. Nós estamos que nem Marta, que nem eu falei na pregação aqui da missionária Josenade. A mãe perguntou qual seria o tema. Eu fui procurando e aquele Escolha de Maria me chamou muita atenção. E eu falei para ela, eu escolhi um tema diante da direção de Deus e o tema serviu diretamente para mim. Nós estamos vivendo um tempo de Marta, ansiosos. A ansiedade tem dominado, a pressa, os afazeres, a fadiga tem dominado. E nós estamos esquecendo de buscar a arca da aliança todos os dias da nossa vida, que é a presença do Senhor. Mas Samuel, ele convocou a nação ao arrependimento. Então o povo abandonou os ídolos, começou a jejuar, confessou seus pecados e buscou novamente ao Senhor. Quando os filisteus vieram atacar, Samuel ofereceu um sacrifício e clamor a Deus. O Senhor respondeu com um forte trovão que lançou confusão no exército inimigo, dando vitória a Israel. Depois dessa vitória, Samuel levantou uma pedra como memorial, que significa Ebenezer, que quer dizer pedra de ajuda ou pedra do socorro. A pedra ela tinha a função de lembrar continuamente que aquela vitória não foi conquistada pela força do povo, mas pela intervenção de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Essa expressão, ela tem um significado profundo. Primeiro, reconhecimento. Samuel reconheceu que toda a caminhada até aquele momento havia sido sustentado por Deus. Eu pergunto para mim e para você nessa noite. Nós temos reconhecido que até o dia de hoje que a gente estamos vivendo, nós estamos sendo sustentados por Deus. Ai, irmã Cristina, mas tu não sabe da tua vida, mas se você, da minha vida, mas se você está aqui, Deus ele tem se sustentado. Irmã Cristina, mas eu passo fome, mas o Senhor está te sustentando. Irmã Cristina, mas eu estou desempregada, mas o Senhor ele está te sustentando. Eu passo por luta, mas o Senhor ele está te sustentando. Eu não tenho dinheiro no aluguel, mas até aqui o Senhor Jesus ele está te sustentando. O que falta no meio de nós é gratidão. É gratidão que a gente não tem. A gente só quer ser gratos a Deus quando a gente adquire algo material, algo grande. Mas a gente não consegue ser grato ao Senhor. Deus, obrigado, porque eu estou bebendo essa água. Porque muitos por aí podem estar com sede e não ter uma água, nem para beber assim. Deus, obrigada pelo cuscuz, pelo arroz com farinha, pelo arroz com feijão ou pelo arroz com ovo. Porque meus irmãos aí do outro lado do mundo, na África, na Indonésia, eles queriam ter isso e eu não tenho. Obrigada, Senhor, por essa rasteirinha que eu uso todos os dias. Obrigada. Senhor, está se desfazendo, mas a
como mulher, nós mulheres, às vezes, eu pelo menos, eu não quero saber daquele presentão, às vezes, o mínimo detalhe que meu esposo faz comigo, pra mim, já sabe, já lembrou de mim, alguma coisinha básica, já faz toda a diferença. E é isso que Deus espera, reconhecer, irmão, que até aqui Ele tem nos sustentado. Já são 17 anos e é o Senhor que tem nos sustentado. Porque se não fosse a mão de Deus, irmãos, nós não estaríamos mais aqui. Se não fosse a mão do Senhor Jesus, se não fosse o Senhor Jesus, essa porta já estava fechada. Aqui já seria qualquer outra coisa, menos a casa do Senhor. Mas até aqui Ele tem nos sustentado. Não sei até quando, mas até a data de hoje, a hora de hoje, Ele tem nos sustentado. Então nós devemos reconhecer que até aqui o Senhor Ele tem estado conosco. Mesmo em silêncio, mesmo Ele dizendo não, mesmo Ele enviando doença, mesmo Ele fechando porta, mesmo Ele deixando às vezes até passar fomezinha aqui, que eu digo de que não comeu uma carne ou alguma coisa, mas até aqui Ele tem nos sustentado. Até aqui Ele tem nos sustentado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Fala também sobre gratidão. Que reconhecimento para mim é a mesma coisa de gratidão. O povo deveria lembrar das misericórdias e livramentos do Senhor. Irmãos, hoje você amanheceu, está terminando o dia, se Deus permitir. Foi a misericórdia do Senhor que te sustentou. Aleluia! Quantos livramentos, sem a gente ver, sem a gente saber, o Senhor tem nos livrado. Nós estamos aqui porque a mão dele nos sustentou. Então a gente precisa ter corações gratos, ser gratos. Obrigada, Senhor, por mais uma festa. Obrigada por essa fala. Deus, obrigada por essa casa. Deus, obrigado. Porque tem gente que amanhece o dia já brincando. Tem gente que amanhece o dia já reclamando. Ah, isso aqui não sabe nem ser grato. Já amanhece o dia, irmãos, e eu fico assim. Já amanhece o dia, meu Deus, uma pessoa dessa não dormiu bem, só pode. Teve pesadelo. A gente tem que ser grato, a gente tem que iniciar agradecendo e terminar agradecendo a Deus. Sabe por quê? Porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Eu não sei se amanhã eu vou acordar. Eu não sei. Então a gente tem que ter gratidão ao Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor, fala de confiança. Que se Deus nos ajudou até ali, Ele continuaria ajudando no futuro. Desde que permanecesse fiéis. Glória a Deus. Irmãos, a gente precisa ser fiel ao Senhor, ser gratos. Ser gratos ao Senhor e lembrar de onde foi que Ele nos tirou. Olha como era a sua vida antes. Sem direção, sem destino. E olha como está a sua vida hoje. E aqui, irmãos, eu não estou falando que não vai ter sofrimento, não. Mas o Senhor, Ele nos tirou do lamaçal. Aqui eu tenho certeza que tinha alcoólico, que tinha um viciado, que tinha gente que gostava de estar no mundo da prostituição. Eu nunca fui de beber. Nunca usei droga. Usei cigarro escondida quando eu era criança para experimentar. Minha mãe tinha uma irmã que gostava de fumar. E aí criança, curiosa, que foi me casgar. Eu bebi uma cerveja escondida do pai, não gostei. O que a gente gostava da minha família mesmo aqui era vinho e era champanhe. Mas o que a gente gostava mesmo era de forró. Ah, forró era com nós mesmos. Mas a gente tem que lembrar, irmãos, aonde Deus nos tirou. Eu sei de onde Deus me tirou. E de onde Ele me tirou, eu não quero mais voltar para lá. Ainda passo por luta? Passo. Ainda passamos por um momento difícil? Passamos. Só que hoje é diferente. Porque antes, quando a gente passava
difícil, a gente enche a cara. Ia ficar um com o outro. Ia se prostituir. Ia se drogar. Só que hoje, quando nós estamos passando por um momento difícil, a gente tem a direção. A gente ora. Não sabemos se eu era criança. Bebês. Experimentar cerveja. Eu era criança, coisa curiosa de criança, né? Mas hoje a gente, quando a gente passa um momento difícil, a gente sabe para onde ir. A gente não vai mais para um bar. A gente vai dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus direção. A gente tem que lembrar, irmãos, de até de onde Ele nos tirou. Esses dias a Daiane me mandou uma mensagem que ela estava ouvindo um louvor que até o filho da pastora Lidiane cantou ontem, da Valesca Maísa, que está muito em alta. Não me deixe esquecer, Senhor, de tudo que o Senhor me fez, né? E aí ela disse que de repente se viu chorando dentro do ônibus, fazendo interrogações a Deus, né? E aí eu fui ver, eu pensei que era até uma ministração e era um louvor. E aí de repente eu ouvi esse louvor, eu comecei também a chorar e mandei um áudio para ela. E aí eu falei para ela: irmã Daiane, antes de você interrogar Deus, lembre de onde Deus te tirou. Antes você estava lavando um vaso sanitário fedendo a merda. Antes você foi praticamente acusada de roubar um colar de ouro de um bebê. Antes você era humilhada por fazer faxina na casa dos outros. Mas hoje, olha onde Deus te colocou. Você é querida, você é amada no seu trabalho. Você recebe isso, recebe aquilo. Não lembre das coisas ruins. Lembre de onde Ele te tirou e para onde você está indo. Aleluia! Esse é o nosso problema, irmãos. Porque a gente quer lembrar das coisas ruins. E a gente temos que ser gratos que o que o Senhor Ele tem feito por nós. Nós precisamos ser gratos, reconhecer quantas vezes o Senhor nos sustentou, quantas portas o Senhor já abriu, quantas pessoas enviadas por Deus o Senhor já enviou, irmãos. Nos momentos difíceis, para nos fortalecer, curas. Nós precisamos lembrar disso. Eu não lembro agora para a passagem se é Lamentações, Provérbios, eu não estou lembrado que diz, o versículo que fala que eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. É o Senhor, a gente tem que lembrar. Antes nós éramos rejeitadas, hoje nós somos amados por Deus. Porque a Bíblia diz: pode o pai ou a mãe se esquecer, mas eu, o Senhor, jamais vai esquecer. Aleluia! O problema é porque a gente quer receber a aprovação do homem, mas nós temos que receber a aprovação de Deus. A gente quer ser amado por homem, a gente tem que saber que nós somos amados por Deus. Porque hoje eu posso abrir a boca e dizer que amo, mas amanhã eu posso dizer que eu não quero mais nem saber dela, e tudo bem, porque o ser humano é íntimo. Marcos Feliciano já costuma dizer: o que o homem fala em pé não sustenta sentado. A gente tem que lembrar de onde Deus nos tirou, de uma vida triste, e Ele nos resgatou. E Ele disse: eu sempre falo nas minhas pregações, porque a gente precisa lembrar: no mundo tereis aflições, no mundo você vai ter doença, no mundo você vai passar por isso e por aquilo, mas tem que bom. Jesus é o suficiente, irmãos. Jesus é maior do que a nossa luta. Jesus é maior do que o nosso problema. Jesus é maior do que tudo em nossas vidas. Mas muitas das vezes, irmão Conceição, a gente se pergunta: Deus, até quando? Até quando eu estou na igreja? Senhor, eu faço isso. Meu Deus, eu ajudo na obra, eu contribuo. Até quando? Existem duas coisas que eu vou situar aqui: até quando Ele quiser e até quando
Existem pessoas que passam por problemas pelo deserto porque Deus coloca. Mas existem pessoas que vivem a vida que tem porque nós mesmos nos colocamos. Eu digo isso por experiência própria e não tenho medo de errar. Meu primeiro casamento, vivi o que vivi por teimosia. O Senhor usou todo mundo, até no meu trabalho, irmãos. Mas a gente quer ser teimosa, a gente quer fazer a nossa vontade, a gente pega. Aí, sabe o que acontece? Deus alerta, Deus alerta, Deus alerta. Só que nós somos tão insistentes, Deus, tudo bem. Só que, filho, eu vou te dizer, lá na frente tu vai quebrar a tua cara. E só não coloca a culpa em mim, porque eu te dei todos os alertas. Mas tu não quis enxergar, então vai lá e quebra a tua cara. Mas eu vou estar aqui, se tu se arrepender, eu vou estar aqui para mudar a tua história. E é assim a nossa vida, irmãos. E é assim a nossa vida com Deus. Muitas das vezes nós estamos vivendo uma vida. Como eu falei, a gente também ia te dizer, fulano, como é que tu tá? Ah, eu estou como Deus quer. Mentira. Muitas das vezes nós estamos como nós queremos. Porque Deus não quer nem o seu filho na desgraça. Deus não quer nem o seu filho assim, assado. A gente é que se coloca. Nós que se colocamos porque a gente não lembra das misericórdias. A gente não lembra que Ele tem nos sustentado. A gente tem colocado Deus, irmãos, acima de abaixo de qualquer outra coisa. E Ele diz o que? É acima. Primeiro Ele e depois as outras coisas. Mas a gente já amanhece, já preocupado, tem que ir trabalhar. Já fazendo isso, aquilo. À noite já está morto de cansado. Quando vai orar, não consegue nem orar um minuto. Eu tiro isso por mim às vezes. Às vezes eu estou tão cansada. Depende do dia a dia com o Luiz Arthur. Às vezes o Luiz Arthur demora tanto que, irmão, até para banhar é uma luta para mim. Quando ele dorme, eu digo, essa fica até com preguiça de manhã. Porque eu passei quase uma hora botando o menino para dormir. A gente já fica cansado, irmãos. Mas nós temos que lembrar de onde Ele nos tirou. Deus luta por aqueles que confiam nele. Deus luta não é por qualquer um. É por aqueles que confiam. Mas confia não da boca para fora, mas aqui. Mas aqui. Como eu falei na reunião que a gente teve. Muitas vezes nós pronunciamos algo da boca. Só que as nossas atitudes aqui dentro revelam totalmente diferente. E Deus não quer saber o que você pronuncia. Deus quer saber as tuas ações, se ela condiz com o que você pronuncia na sua boca. Deus, Ele luta por aqueles que confiam nele. A arca da aliança, ela veio porque eles se arrependeram. Eles voltaram e confiaram no Senhor Jesus. É tempo da gente se arrepender e voltar a confiar no Senhor. O povo estava derrotado espiritualmente, mas Samuel convocou o povo para voltar. E não é à toa que aconteceu a vitória. Por quê? Porque eles se arrependeram. O que falta é todos os dias a gente se arrepender e voltar a praticar as boas obras do Senhor Jesus. Porque Deus luta por aqueles que confiam nele. Enquanto Samuel oferecia sacrifício, os filisteus atacaram. Mas Deus trovejou no céu e confundiu o inimigo. Às vezes, quando estamos adorando, o inimigo tenta nos intimidar. Porém, Deus continua guerreando por seu povo. Irmãos, uma coisa é certa. Quando a gente se levanta, o inimigo também se levanta. Não adianta, irmão, você achar aí que ele vai. E se a gente não for fiel, forte, irmão, ele derruba a gente. Ele derruba a gente. Ele quer nos intimidar, ele quer nos parar. Há uns meses atrás, eu até comentei com a mãe, e eu acho que eu comentei aqui no Jardim de Deus. Eu estava mesmo bem fervorosa, orando e tal, isso e aquilo. E aí, irmãos, comecei a ter sonhos estranhos.
no segundo sonho eu fiquei assim. Aí eu, menino, o sonho era comigo, mas muitas vezes o sonho não é com a gente, né? Às vezes é com outro. Aí eu, menino, será se fulano está contando? Eu não estou sabendo e Deus está me revelando. Aí, irmão, quando veio o terceiro sonho, irmão, o inimigo ele é sagaz. O inimigo ele é sagaz. Quando veio o terceiro sonho, eu disse, está errado, eu até comentei com a mãe. Eu disse, mãe, eu não vou poder contar para o Aécio, porque eu não sei se ele vai ter sabedoria o suficiente. E eu disse, Deus, se isso é obra, se isso é sonhos malignos, porque eu tenho, irmão, tem sonhos malignos, viu? A gente precisa pedir direção ao Senhor, tem sonhos malignos. Eu disse, Senhor, se isso é o sonho do inimigo maligno, Deus, repreende que eu nunca mais ia ter sonho. Irmãos, esse sonho nunca mais eu tive. É o inimigo, irmão, ele é sagaz. Ele quer nos intimidar. Ele quer fazer a gente parar, irmão. Mas a gente tem que lembrar que até aqui o Senhor nos ajudou. E não vai ser mais essa luta que a gente vai parar. Ele vai nos ajudar. Mas a gente precisa crer, continuar. Porque Deus, ele guerra em nosso favor. Ebenezer é um memorial de gratidão, como eu falei já aqui, que Ebenezer significa uma das coisas. Samuel levantou uma pedra para que a futura geração soubesse que Deus havia ajudado o seu povo. Nossa pedra hoje é o nosso testemunho. Quem olha para a nossa vida deve reconhecer, foi Deus quem fez. Naquele tempo, eles pegaram a pedra em forma de gratidão. E hoje a nossa pedra é o nosso testemunho. Aí eu pergunto para mim e para você, como anda o nosso testemunho? Como as pessoas têm olhado para mim e para ti? Eles têm visto, lá vai um homem e uma mulher de Deus. Olha, fulano, tu tá vendo bem ali a irmã Socorro? Irmã, o marido dela não é crente, a vida dela, mas ela vai para a igreja toda chique, nem parece que passa por um problema. A mulher, pensa a mulher de Deus. Vai ali, bem ali, o irmão Ivan, tá vendo, rapaz, que não era ele. Hoje ele é um homem de Deus, um homem que prega, olha o testemunho dele. Ou ele olha para mim e diz, olha a Cristina ali, ó, tá vendo? Não mudou nada. Veste uma saia linda, mas a língua dela, meu Deus, fala de todo mundo. Só não fala dela que ela não pode falar dela. Dá mau testemunho, chica. Na igreja ela é tão linda, mas dentro de casa ela é o capiroto todinho. Ela não é nem filha, ela é o próprio Satanás. Qual é o nosso testemunho? E eu estava falando para a Daiane. E é uma frase, agora aqui na igreja, e é uma frase que muitas pessoas falam, né? Que é mais fácil o de fora reconhecer, elogiar, dar valor do que o de casa. E hoje a pastora Genoveva falou algo que me deixou muito feliz, irmãos. Eu não vou precisar falar aqui, até porque a glória é de Deus, mas eu fiquei muito feliz quando a pastora falou algo hoje ali na casa dela. E eu disse, Senhor, muito obrigada, a honra e a glória é para ti, que eu venha diminuir e que o Senhor venha engrandecer. Irmão, nosso testemunho diz muito. Não adianta eu estar aqui nesse mundo pregando, se ali fora, irmãos, eu jogo a perder tudo. Não adianta eu estar aqui falando de vocês, abraçando vocês, se ali fora eu sou amaldiçoada. Eu não dou bom dia. Eu não falo dos meus vizinhos. Eu brigo. Os meus vizinhos vêm. Meu Deus, é a casa do crente vinha aí desse jeito. Eu mesmo quero ir para a igreja. Tá que nem os memes que colocam no grupo. A mulher lá louvando ao Senhor, na internet, louvando ao Senhor, de repente tá lá gritando. De manhã a gente canta ao Senhor. Por tudo que eu gosto de cantar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Aí quando eu me esforço, ei filho disso, ei menino, cala a boca. Irmãos, qual é o nosso testemunho?
agradeço, aqui eu adoro. Lá fora eu murmuro, lá fora eu só reclamo, lá fora eu só brigo. Quem nós somos de verdade? Qual é o nosso testemunho de verdade, irmãos? Servir a Deus de boca para fora é muito fácil. É muito fácil a gente servir a Deus. Hoje eu estou dando trabalho para as irmãs que servem a Deus. Irmãs, é por causa da nossa garganta, mas eu já estou terminando. É muito fácil, irmãos. Mas a gente precisa dar bom testemunho. O povo aqui se arrependeu e fizeram um memorial de gratidão ao Senhor, porque eles lembraram de onde Deus tirou eles. Eles estavam vivendo uma vida derrotada espiritualmente, mas o Senhor, Ele teve misericórdia deles e fez eles vencer. A gente precisa, irmãos, ter bom testemunho de servo do Senhor. O que vale não é o que eu faço aqui, mas é o que eu faço lá fora. Não é o que eu digo aqui. É se as minhas palavras que eu estou falando nesse microfone vai condizer com que eu sair dessa porta para lá. Aqui é fácil ser crente. Aqui qualquer um é crente, irmão. O mais desviado. Um dia desse, estava eu e na porta. Um dos bebos, no dia que a Raquel Guerra veio pregar, estava bem aqui falando mistério, desviado falando mistério. Irmão, qualquer um. A Maria Valentina imita todas as irmãs aqui. A Valentina imita a irmã Milagre, a irmã Maria do Carmo, a irmã Rinalda, a irmã Socorro, a irmã a Yara imitando minha gente, a irmã Valentina imita, irmãos. Só vocês veem. Ela imita. Porque é fácil, irmão. É fácil. Mas o negócio é ali fora. O negócio é ali fora, é saber se verdadeiramente eu sou aquilo que eu sou quando eu estou aqui na igreja. Ser crente aqui é muito fácil. A gente coloca uma maquiagem para esconder a nossa máscara. A gente coloca a Bíblia para dizer que a gente não xinga, que a gente não fala mal, que a gente não murmura. A gente coloca o louvor de adoração ao Senhor. Mas quando é lá fora, a gente coloca um louvor de adoração ao Satanás e não a Deus. Através das nossas ações. E é preciso mudar, irmãos. Eu digo começando por mim. Eu digo começando por mim. Nosso testemunho, ele diz muito quem nós somos. Sabe o Deus que você serve? Sabe aonde é que ele vai ser visto? É como é que a gente vive a nossa vida. Como é a nossa vida mostra verdadeiramente como é que nós servimos a Deus. Eu não preciso dizer que sou crente nos lugares, eu não preciso, não. A minha vida em si vai dizer verdadeiramente quem eu sou. Pastora de Nuvega é acostumada a ir por lugares, apesar que ela não conta. Ela é café com leite. Até lá no céu, Jesus vai dizer: ei, deixa logo ela passar. É o que eu digo. Deixa logo ela passar. Essa daí é o que eu digo, irmão. Se ela não for, não tem Jacó, eu vou ter os pés dela. Jesus, eu vou subir junto com ela. Se ela não subir, ela não vai, não. Ela é acostumada a chegar nos locais das pessoas. Não precisa ela dizer um brilho, a luz. Quantas luzes estão acesas aqui, mas lá fora apagadas. Acesas aqui, mas lá fora apagadas. Totalmente. Irmã Cristina, o tema, irmãos, eu estou de acordo com aqui, ó, o que me deu. E é como eu falei, até eles conseguirem a vitória, teve algo atrás. E nós estamos vivendo isso. Mas Deus quer mudar a nossa história, irmão. Mas para isso a gente precisa, o que foi que São Paulo fez? Convocou o povo a arrependimento. E o que foi que o povo fez? Se arrependeu. Nós precisamos nos arrepender
e andar. É isso, irmãos. É mudar de vida. Não dá mais tempo para a gente ficar brincando. Não dá. Não dá mais tempo. A gente tem que abrir os nossos olhos espirituais. E eu achei tão interessante que aquilo que nós estávamos falando no grupo, ontem o pastor pregou, eu até falei lá em casa, hoje lá no coisa falando, irmão, o inimigo ele é sagaz, ele tem poder, ele age, mas Deus é o dono de todo o poder. O inimigo ele tem as suas artimanhas para querer fazer bagunça no meio da família, no meio do povo, no meio da igreja. E se a gente não tiver vigilância, ele age. Não dá mais tempo. Nós é que brinca, irmão Socorro, de ser crente, enquanto o inimigo está brincando assim com a gente, ó, com a nossa cara. Assim, ó. Assim. A gente precisa se arrepender. Que nem eles aqui se arrependeram e voltaram para o Senhor Jesus. Quando Samuel disse até aqui nos ajudou o Senhor, ele não estava dizendo que a caminhada havia terminado, mas que Deus o ajudou até aquele momento e continuaria ajudando no futuro. Talvez você tenha enfrentado lutas, perdas e dificuldades. Mesmo assim, você chegou até aqui. Isso é prova que Deus não abandonou você. Nós passamos por lutas, por notícias ruins, por dias difíceis, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Isso é sinal de que Ele não nos abandonou. Jesus não disse que Ele nos iria abandonar. Ele disse: ei, eu vou, mas não deixarei vocês órfãos. Eu vou, mas eu enviarei o Consolador e Ele vai estar consolando vocês. Ele vai estar nos dias difíceis de vocês. E é por isso que mesmo passando pelos dias difíceis, nós estamos aqui, porque é Ele que tem sustentado. É o Senhor que tem nos sustentado. Levante a sua Ebenezer nesta noite. Agradeça a Deus por tudo que Ele já fez e renove sua confiança para o que ainda fará. O mesmo Deus que sustentou você até hoje continuará guiando seus passos. Nós temos que ser gratos ao Senhor, irmãos. Já para encerrar, eu lembro que eu estava uns dias lá em casa tão atribulado, porque nós também mulheres, a gente se atribula, a gente isso e aquilo. E eu estava: Senhor, eu não aguento mais ficar em casa, só cuidar de casa, a mesma rotina, cuidar de menino, sempre a mesma rotina, Senhor, né? Deus, eu quero trabalhar, eu sempre gostei de trabalhar, Senhor. Receber o meu dinheirinho, eu não aguento mais. Eu estava, irmãos, sabe? Tão assim, eu estava pior do que Marta. Porque a Marta ainda pelo menos parou um pouquinho para receber Jesus. E eu estava pior do que Marta. E aí o Senhor me lembrou, fez me lembrar que eu estava comendo, eu estava me vestindo. Mesmo sem trabalhar, conseguir bens materiais, que isso não quer dizer nada assim, mas a gente almeja, querem não, quem não almeja ter uma casa boa, irmãos, e Deus não é contra isso, jamais. Deus não é contra. Deus é o Deus de sonho, Deus é Deus de realizações. Ele é. E Ele fez eu olhar, irmãos, para minha casa, para o que eu tinha, irmã Conceição. Quando eu posso fazer minhas unhas, ir no salão. E eu, Deus, Senhor, me perdoa. Nós somos todos ingratos. Nada para nós, irmãos, está bom. Essa é a realidade. Eu não estava passando fome, irmã Rosilene, mas eu estava me questionando a Deus. Eu estava fadigada.
me perdoa. Irmão, nós somos muito gratos. Uma coisa que o ser humano é ingrato. A ingratidão rola no nosso meio, na nossa vida, e a gente precisa tirar isso. E lembrar do que Ele já fez em nossas vidas. Meu Senhor, obrigada. Porque os nossos irmãos aí fora não tem nada. E eu tenho. Obrigada. A gente tem que agradecer, irmãos. Por mais dias difíceis que nós estejamos vivendo, mas nós precisamos agradecer. Sabe por quê? Porque existem pessoas piores do que nós. Esses dias eu estava conversando com certa irmã pela internet. E aí a gente falando que tem gente passando coisas piores do que a gente. E a gente não é grato, a gente não sabe. Pessoas do nosso lado, irmãos, a gente precisa agradecer. Ser gratos ao Senhor por tudo. Até pelo não de Deus, irmãos. Até pelo não de Deus. Porque o não de Deus se torna um sim. Sabe como? Porque Ele cuida. Porque às vezes a gente quer algo e Ele não dá. Porque Ele sabe que lá na frente a gente vai quebrar nossa cara. E até o não de Deus é algo bom para as nossas vidas. Até o não. Tudo que a gente passa é bom, irmãos. A gente tem que agradecer ao Senhor. Porque Ele nos forja. É nos dias difíceis que nós somos forjados. É no dia difícil que nós somos tratados por Deus. É no dia que não tem ninguém para nos abraçar. É que nós somos tratados por Deus. E é esse dia que Ele vem para nos dizer: ei, você não está sozinho. Eu estou contigo. Essa luta não é maior do que eu. Mas o problema é que a gente está fazendo a luta maior do que o nosso Deus. E aí não tem como eu receber vitória se eu colocar a luta maior do que o meu Deus. Já diz o louvor: esse teu problema para Deus é nada. Se Ele quiser, Ele resolve agora. Mas se Ele ainda não resolver, é porque Ele quer te tratar. Então fica na posição que em breve tu vai receber a tua vitória. Mas é na posição, irmão. Não tem como eu receber a minha vitória se eu não estiver na posição. Um aluno, ele não passa na prova se ele não estudar. E eu tiro a parte do pescar, porque se pescar passa. Mas o aluno não passa na prova se ele não estudar. Assim a nossa vida com Deus, não tem como a gente passar pela prova se a gente não estudar o caminho de Deus. Salmo vai dizer: Senhor, conhece a minha vida. Vê se há em algum caminho torto e me guia para o caminho reto. E é o que nós temos que pedir ao Senhor. Deus, se eu estou me desviando da direção, Deus me traz de volta e me coloca na direção. Me coloca na tua direção. É isso que nós temos que fazer, irmão. Porque às vezes a luta vai ser grande e a gente vai desviar assim da rota. A gente vai ter medo. A gente vai querer desistir. Porque somos seres humanos. Mas a gente tem que lembrar que até aqui o Senhor nos sustentou. E Ele vai continuar nos sustentando. Ele vai continuar nos sustentando porque Ele é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. Forte é o nosso Deus. Já disse o louvor que nós cantamos. Mas além de verbalizar, nós temos que vivenciar que Ele é forte, que Ele é grande. Que todos os dias a gente venha montar o altar de Ebenezer, de gratidão ao Senhor. E dizer: Deus, obrigada, porque até aqui o Senhor me ajudou. Obrigada, Senhor, por esse arroz com feijão. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Porque até aqui o Senhor está me sustentando com Ele. Até aqui. Eu não morri de fome. Porque é o Senhor que está me sustentando. Com esse arrozinho, com esse feijão. Nós temos que ser gratos ao Senhor. Coração gratos ao Senhor.
Porque Ele tem